Eu desejo cumprimentar os irmãos na paz do Senhor Jesus Cristo. Para mim é uma honra, mais uma vez, poder estar aqui no canal do pastor Edivaldo Bueno. Este canal que tem por objetivo o ensino da palavra de Deus e também a instrução dos professores e dos alunos. É uma honra poder cooperar mais uma vez nesse abençoado canal e através dele chegar até os ouvintes. Nesta oportunidade nós estaremos estudando, dando continuidade ao estudo da ética cristã. E nesta ocasião, ética cristã e política. É a lição de número 12 da nossa escola bíblica dominical, da CPAD, a nossa casa publicadora. E o texto áureo desta lição diz assim: portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. E a quem temor, temor. A quem honra, honra. Romanos capítulo 13, versículo de número 7. Política é um assunto necessário, importante, porque é uma ciência que faz parte da vida humana. De entre todas as ciências, esta é mais uma necessária. E, sendo assim, a palavra de Deus, ela também trata deste assunto com bastante relevância. E nesta oportunidade nós vamos procurar estar seguindo os objetivos específicos que a lição propõe, que é apresentar uma perspectiva bíblica da política. A leitura bíblica em classe é uma leitura bem conhecida e ela faz menção do aspecto que o crente, aliás, o aspecto em que a política ela está presente na palavra de Deus e como nós, crentes, cristãos, devemos nos portar ante a esse assunto. Então a Bíblia tem instrução para esta área também. A Bíblia ela tem personagens bíblicos que eram grandes servos do Senhor, grandes homens de Deus e que atuaram na área política também. Isso é muito interessante, pois Deus ele contou com estes instrumentos para momentos específicos, para momentos cruciais tanto da nação de Israel, como também em alguns momentos até mesmo em que o plano de Deus dependia de homens. E isso é interessante, porque Deus ele trabalha com homens. Deus trabalha com os seus filhos, com os anjos também. Porém, no aspecto da terra, Deus ele vai se utilizar dos seus servos, os materiais humanos, os filhos de Deus. Os outros seres espirituais, eles ajudam os servos de Deus, como a Bíblia revela. Então, quando se trata desta ciência, o material a ser usado é o material humano. E Deus contou com Daniel, contou com José, contou com Esther e outros personagens no Antigo Testamento e no decorrer também da história. Logicamente, nós entendemos que, como o primeiro tópico
já diz que Deus governa todos os aspectos da vida humana, inclusive o político. Então, em primeiro lugar, nós devemos entender que Deus, o soberano, o Deus eterno, o todo-poderoso, Ele domina, Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele está acima de tudo e de todos. Ele, como diz o salmista, está assentado no trono. É bem específico, no trono. Um trono singular, um trono único, da qual Ele, de lá, como diz o Salmos 99, Ele envia os seus ministros para executar as suas ordens, Salmos 99, para executar as suas ordens do trono dele. Então, o trono maior é o trono do Senhor. Agora, aqui no reino dos homens, Deus, Ele vai outorgar lideranças, Ele vai outorgar condições para que os homens governem. Os reis da terra, os governantes da terra, os líderes da terra, eles estão reinando, governando sob o trono maior, o trono de Deus. Então, dentro deste pensamento, que é o primeiro pensamento é que Deus está como majestade acima de tudo e de todos, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Então, dentro dessa perspectiva, nós entendemos que Deus, Ele vai levantar reis e destituir reis, governantes. Reis aqui é no aspecto de governar. No passado, lá nos tempos da monarquia, tinha os imperadores, os reis, e hoje o termo usado são outros, presidentes, primeiros ministros, e assim sucessivamente, de uma região para outra, de um continente para outro, muda-se, dependendo do estilo de governo, muda-se o nome. Porém, na verdade, é o governo de uma determinada região, de um determinado país, de um determinado espaço geográfico. Então, Deus, Ele vai levantar homens. É sob a vontade de Deus, é sob o querer de Deus. Esse planeta, ele está subdividido e é sob a vontade de Deus que os homens governam. É bem verdade que alguns usurpam os governos, forçam a barra, porém, mesmo assim, é debaixo da vontade de Deus. Aí existe a vontade de Deus em vários aspectos. Existe a perfeita vontade, a vontade permissiva e assim sucessivamente. Mas Deus, Ele é o comandante geral, Ele é o maioral, Ele é o soberano e está acima de tudo. Dentro deste pensamento, nós vamos entender que a Terra tem os seus tipos de governos, e aí nós chamamos de Estado. Estado é aquele lugar onde está debaixo de um determinado regime, e nós vamos usar a palavra Estado, e é como diz o termo aqui no terceiro subtópico, o Estado e a política. O Estado é aqueles que governam os países, as nações, e por meio de políticas públicas, as condições necessárias do povo são regidas por estes homens, por essas pessoas. Aí
Cada forma de governo é estabelecido, tem os seus meios de instituir. Também o tempo, às vezes, de uma região para outra muda-se, mas nós vivemos em um regime onde o planeta Terra, ele tem os seus governantes e cada um deles, segundo uma linha bem ampla, estão ali para servir o povo. Se bem que, muitas das vezes, o povo, em muitos lugares, são oprimidos. O povo é sacrificado em detrimento de uma elite, um grupo que se beneficia do povo e do trabalho do povo, mas de forma geral. Os governos estão para servir o povo, para que o povo viva bem, para que o povo viva em paz, para que haja prosperidade. Nós temos visto muitas nações muito bem. O planeta tem nações que está vivendo muito bem. Infelizmente, uma grande maioria tem sofrido muito. E o sofrimento, na maioria das vezes, não é porque a terra não é boa, o povo não é bom, as condições não são boas. Na maioria das vezes, na maioria dos casos, é por má administração dos seus governantes. Mas vamos ver os governos e a Bíblia, o Estado e a Bíblia. O Novo Testamento retrata o Estado como um instrumento ordenado por Deus. Romanos 13:1. E 13:2 diz que aqueles que resistem ao Estado afronta a pessoa de Deus. Então este é um assunto muito importante, muito sério também. Nós devemos viver em submissão, nós, cristãos, nós devemos viver em submissão às autoridades legalmente constituídas. Muito interessante esta parte. As autoridades legalmente constituídas. Nós não só devemos ser submissos, mas nós também devemos cooperar com as autoridades. Cooperar. Nós, como cidadãos, como pessoas de bem, como pais de famílias, como cidadãos e muito mais como cristãos. Muito mais como cristão. Porque o cristão, ele tem não só obrigação, ele tem deveres para cumprir diante do Estado, diante das autoridades, em relação a Deus. Toda autoridade legalmente estabelecida foi constituída por Deus. O texto bíblico diz por 3 vezes que as autoridades são ministros de Deus, em Romanos capítulo 13. Por três vezes, o texto bíblico vai dizer que as autoridades são ministros de Deus. As autoridades existem tanto para louvor do que faz o bem, quanto para disciplina daquele que pratica o mal. Então notem, os irmãos, que as autoridades como ministro de Deus. Ministro aqui é trabalhador para Deus.
Então, executando um serviço, executando um trabalho conjunto, logicamente que é para o povo, para toda a sociedade, mas o texto bíblico diz que eles são ministros de Deus. Então nós devemos atentar para a palavra de Deus. É por isso que nós estamos falando do Estado e a Bíblia. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Isso é muito importante. O que o comentarista disse, o que o escritor disse, é tudo importante, mas mais importante é prestar atenção no que a Bíblia diz. Aqueles que se insurgem contra a autoridade dão prova de insubmissão à pessoa de Deus. E também devemos pagar tributos e impostos como forma de dotar o Estado de meios necessários do desenvolvimento da comunidade. Os impostos e os tributos, eles voltam para a comunidade. Se não está voltando de forma correta, então tem coisas para se consertar, mas o objetivo é esse, é pagar os impostos, é encher o cofre do Estado, todos juntos, para que ele volte para a sociedade de forma a desempenhar a sua função, que é prover formas de que a comunidade seja beneficiada. Então é muito importante nós vermos o que a Bíblia ela diz sobre as autoridades. As autoridades são ministros de Deus. O outro objetivo específico é compreender que a separação do Estado da Igreja, ela é uma herança protestante. O Estado, ele tem o segmento dele e a Igreja tem o segmento dela. O objetivo do Estado é prover o bem comum da comunidade. A Igreja, ela tem a sua missão. E a missão principal da Igreja é prover para as pessoas o caminho da salvação. Ou seja, cuidar das coisas espirituais. Ou seja, o cristão, ele é cidadão da terra e cidadão do céu. O Estado cuida das coisas da terra. A Igreja cuida das coisas dos céus. Mas, ao mesmo tempo, nós somos cidadãos da terra e cidadãos dos céus. Vivemos nessa terra, trabalhamos, estudamos, formamos família, vivemos em sociedade e, ao mesmo tempo, preparamos a nossa vida diante de Deus para um dia estar numa pátria melhor, numa pátria celestial. Então, nós devemos encontrar na palavra de Deus um meio de, como cidadão da terra e como cidadão dos céus, nos apresentar diante de Deus. Como igreja, nós somos sal da terra e luz do mundo. Aí vem a grande importância da ética cristã neste mundo. Nós, como cidadãos dos céus,
e cidadãos da terra, nós temos uma dupla função. O sal, ele tem propriedades de conservação. Esta terra, ela está dominada pelo pecado. Ou seja, o mundo em que nós vivemos, ele vive em um estado de degradação. É por isso que em todos os meios da sociedade há corrupção. E a política é só mais um dos meios em que há corrupção. O cristão, nesta terra, ele, como sal da terra, porque foi Jesus que disse isso. É as palavras de Jesus. Vós sois o sal da terra. Vocês que conservam essa terra de não se acabar de uma vez, de não ter corrupção total. Então o cristão, ele tem a incumbência de conservar essa terra. E como? Mantendo a ética cristã. Sal da terra e luz do mundo. 5:16, 5:17 do Evangelho de São Mateus. Sal da terra e luz do mundo. A luz tem a propriedade de iluminar a escuridão. As trevas da corrupção tomam conta de todas as áreas da sociedade. A política é só mais uma das áreas onde a corrupção tem chegado. E nós, como igreja, temos a obrigação, o dever de conservar essa terra para que outros sejam salvos, para que outros venham a nascer de novo, segundo João capítulo 3 e versículo 3, para que outros venham a nascer de novo e se tornar sal e se tornar luz. E assim a missão da igreja ela é cumprida. Então, a união entre a igreja e o Estado é algo que a terra já experimentou. Não dá certo. A igreja primitiva crescia e se multiplicava, e Deus operava maravilhas. E assim foi durante 3 séculos. No ano 380 da era cristã, lá por idos dos anos 380 aproximadamente, os imperadores romanos, após perseguirem a igreja, se vocês se lembrarem, a perseguição não acabou com a igreja. Mas um dia o Estado se uniu às lideranças da igreja. Infelizmente, a terra, após essa união, entrou em trevas espirituais. Entrou em degradação espiritual. 1000 anos de trevas. 1000 anos de degradação. A ciência não avançou. A literatura perdeu. A igreja sofreu. Porque Deus tem sempre os seus fiéis. A história registra de famílias, de aldeias, de cidades inteiras que não se dobrou ao Estado, em união ao Estado. Mas eles pagaram um alto preço. Um alto e sangrento preço por causa da união. Ao ponto de a autoridade degradada, a autoridade em trevas da igreja estatal, chegar ao ponto de cobrar a salvação em valores monetários. Mas Deus, que é o soberano, Deus que está acima de tudo e de todos, Ele
mesmo levantou os homens necessário para que a igreja se renovasse, para que a reforma acontecesse. E aí sim, a igreja se separa novamente do Estado. É por isso que a separação do Estado da igreja é uma herança protestante, porque foi com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada nas mãos, e com muita garra, com muito esforço, com a ajuda do Senhor, é que a igreja novamente se desligou do Estado. E aí Deus, ele começou a fazer maravilhas na terra. A história nos conta como Deus operou isso. A reforma protestante é parte da história da humanidade. Inclusive, os meios econômicos, os meios políticos, todas as áreas foi beneficiada por esta intervenção divina e Deus usando homens. E Deus continua a usar homens até o dia de hoje. O Brasil, o modelo de Estado laico do Brasil. Estado laico ou Estado secular? Ou um Estado com conceito secular. Na introdução, no prefácio da nossa Constituição, nós vamos ter ali, no prefácio da nossa, no preâmbulo da nossa Constituição, nós já vamos encontrar a Constituição de 1988. Ela traz no preâmbulo, após o início de uma nova época, nós vamos encontrar que esta Constituição nossa, ela está sob a pessoa de Deus, sob a proteção de Deus. Então, o nosso Estado, ele é secular, laico, ou seja, ele é um Estado em que não interfere nas questões religiosas. Mas graças a Deus ele é um Estado laico, mas não é um Estado ateu, porque a própria Constituição nossa está sob a proteção de Deus. Nós temos liberdade de culto no nosso país e para que nós continuemos abençoados sob a proteção de Deus, a nossa Constituição, é que nós estamos estudando esta lição, porque pesa no ombro de cada cristão a responsabilidade deste assunto. Muitas nações, infelizmente, já perderam esta liberdade. Tiveram no passado. No passado tinham liberdade. Porém, pelo descuido deste assunto, acabaram por perder. E nós temos a obrigação de estar atento, de orar, de buscar na palavra de Deus, mas como cidadãos da terra, também nos desenvolvermos nesta área, para que não venhamos a perder este direito abençoado de viver em liberdade, liberdade de culto, liberdade de adoração, liberdade de impressão da palavra, de divulgação da palavra, liberdade de glorificar a Deus em família, em sociedade.
Isso é maravilhoso. Sermos livres. A maior bênção que o ser humano tem é a bênção da liberdade. Nós, como seres humanos, nós sermos livres. É por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A liberdade é importante. É o que nós temos de mais importante. Isso se tratando de coisas espirituais. Mas nas coisas terrenas também, a liberdade, ela é importante. O direito de ir e vir. É por isso que esse assunto é de suma importância. Agora nós vamos sair do contexto de comunidade e vamos para a individualidade. Como o cristão deve lidar com a política? O primeiro subtópico diz assim, o perigo da politicagem. E o irmão, o escritor da lição, ele trata desse assunto dizendo assim que nós, os crentes, nós já fomos um pouco displicentes nesse assunto. Displicente. Porque os nossos irmãos, eles desprezam, muitas das vezes, a política, ou desprezou no passado de forma mais ampla. Mas é interessante que a política, ela é correta. Mas os escândalos é que causam isso também. A forma errada de lidar, a falta de instrução. É o que Deus disse. O meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento lá em Oséias. O profeta Oséias disse, o meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento. A falta de conhecimento destrói as pessoas. Fazem as pessoas sofrerem. Fazem as pessoas sofrerem. E nós devemos buscar o conhecimento, um equilíbrio. Um equilíbrio. Na palavra do Senhor tem instrução para esse assunto também. E aí entra a atuação da igreja como o orientador. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós não devemos desprezar a política. Muito pelo contrário. Devemos, diante de Deus, apresentar este assunto. Diante de Deus, falar com Ele sobre esse assunto. Falar com Deus sobre as políticas municipais. Falar com Deus sobre as políticas estaduais. Falar com Deus sobre as autoridades. Sejam elas civis, ou sejam elas eclesiásticas, ou sejam elas jurídicas. Nós, como cristãos, devemos fazer parte. Devemos estar em contato com Deus. E Deus, através do poder dele, vai abrindo a mente, vai instruindo. É por isso que Deus deu dons naturais para os homens. Dons naturais. Uns gostam da ciência biológica, outros das ciências físicas, ciências químicas, mas também tem as pessoas com capacidade, com dons naturais para as ciências políticas. E essas pessoas estão em todos os lugares, no meio das famílias. E no meio das famílias da igreja também tem. Então Deus, Ele tem essas pessoas habilidosas, e que são os instrumentos que Deus irá usar. Agora, essas pessoas precisam ser despertadas. Infelizmente, muitas pessoas procuram essas ciências, ciência política, não porque têm o dom, não porque gostam de fazer, amam fazer, mas gostam dos recursos que elas trazem.
dos benefícios que a política pode proporcionar. E aí que está o problema. Nós devemos estar atentos